Bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês a explicação aqui sobre o comando print da linguagem Python. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. O comando print, ele vai printar, ou seja, ele vai imprimir na saída padrão, que geralmente é o terminal, uma mensagem que é passada como argumento ao comando. Então o que é um argumento, por exemplo? Olha só, aqui eu tenho print e aqui dentro, né, o hello world. Então no momento que eu executo esse comando, ó, ele printa para mim no terminal esse argumento que está aqui dentro, certo? Vou executar ele de novo aqui, ó, e ele me printou então esse argumento que foi passado. Essa mensagem que está aqui dentro, né, esse argumento, ela pode ser um string, pode ser um número inteiro, pode ser um booleano, pode ser qualquer tipo, né, de variável aí que tem dentro da linguagem. Mas quando eu printar ela, ela vai vir como uma string, tá? Como uma cadeia de caracteres. Qual é a sintaxe básica do comando print, né, dentro do Python? Eu tenho os meus objetos, né, os meus argumentos que eu vou printar, eu tenho um separador, eu tenho a finalização, né, do meu comando, e eu ainda posso colocar aqui o argumento file e o argumento flush. Tá? Eu vou falar agora aqui do separador e do final aqui do nosso comando. Tá? Então, por exemplo aqui, ó, eu tenho olá, vírgula, bem-vindos ao canal T3B, né, eu tenho dois objetos com o meu separador padrão, que é o espaço em branco, e depois eu modifiquei aqui o separador para o underline. A frase aqui é a mesma, né? O olá e o bem-vindos ao canal T3B. Então são dois objetos. Quando eu executo aqui o nosso programinha, ó, aqui na parte de cima ele colocou olá, bem-vindos ao canal T3B. Pode observar que entre o olá e entre o bem-vindos ao canal T3B, ele deixou já um espaço em branco, porque esse é o separador padrão da linguagem. Mas quando eu optei aqui, ó, por utilizar como separador o underline, ele deixou aqui, ó, entre os dois argumentos o underline. Agora um exemplo aqui para mostrar o nosso argumento end. Nesse aqui de cima eu printo bem e depois eu printo vindos. Então se eu executar, ele printou bem numa linha, vindos na outra. Se eu modificar o nosso finalizador do comando, ó, e eu trocar ao invés de deixar a nova linha, que é o padrão, e colocar um espaço, eu executo de novo e ele printou bem, espaço, vindos. Ou seja, eu mudei, né, aqui o argumento end, ao invés de nova linha, para espaço, certo? E aqui mais um exemplo. Tá? Nesse exemplo nós temos o seguinte, eu declarei aqui uma variável chamada nome, tá? Então ela vai ser aqui também uma string, né? Coloquei aqui a string fulano e a variável sobrenome da Silva. Lembrando que tudo que vier depois aqui do hashtag é comentário, tá? Eu só coloquei o comentário aqui, né, dizendo que ó, declara a variável nome, ok? Então eu tenho aqui, ó, quatro formas de printar olá, nome e sobrenome, tá? Só um detalhe, cada um desses prints que eu coloquei aqui em vazio, ele vai servir somente para printar uma nova linha, tá? Uma linha em branco nesse caso. Então a gente vai começar, né? Eu vou executar o comando aqui e a gente vai avaliar cada uma das situações. Na primeira, ele printou ó, olá, nome e sobrenome. Observe que nome e sobrenome estão dentro da string, tá? Então ele printou aqui olá, nome e sobrenome. Já nesse segundo exemplo aqui, ó, eu coloquei olá, vírgula, vocês podem ver que nome e sobrenome não estão dentro, né, das aspas simples, ou seja, agora nome e sobrenome não é mais parte da string. Aqui eu tenho a variável nome e a variável sobrenome, e depois eu tenho mais um string trazendo o ponto de exclamação, que aconteceu aqui na execução. Ó. Olá, fulano, que é o nome, da Silva, que é o sobrenome, e depois exclamação. E observe que como cada um, aqui eu tenho 4 objetos, certo? E ele separou cada um deles com um espaço em branco. Então, até o ponto de exclamação ficou com esse espaço, ó, depois do da Silva. Aqui embaixo, o que eu fiz? Ó? Olá, variável nome, espaço, variável sobrenome, tá? E eu coloquei como separador aqui do nosso
modifiquei no caso aqui o separador, tá? E o separador eu coloquei, né? Ele não tem nenhum espaço entre ele, ó, tá? Então era para ficar tudo junto aqui na nossa string. Porém, ó, depois do olá eu coloquei um espacinho, depois veio a variável nome, aqui tem outro espaço, tá? Né? Sendo um objeto, variável sobrenome e depois o ponto de exclamação. Pode ver que o ponto de exclamação ficou junto com o Silva, tá? E além disso, mais uma forma de fazer, eu coloquei aqui no começo do comando print, eu coloquei esse Fzinho aqui, ó, tá? Que é o format. O que ele vai fazer? Quando eu coloco esse Fzinho aqui, ó, ele me permite que eu utilize a variável dentro da nossa string. Porém, eu tenho que colocar a variável entre chaves. Então eu tenho aqui, ó, olá, a variável nome, a variável sobrenome e depois o ponto de exclamação. Então, quando eu executei o comando, ele substituiu nome e sobrenome, né, pelos parâmetros que eu passei aqui nas variáveis. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e até a próxima.